Hoje narraremos a história de Daniel na cova dos leões. Quem era esse homem e por que ele foi jogado na cova dos leões? A história de Daniel é composta de 12 capítulos, cheios de suspense, caráter piedoso e belas evidências da presença fiel de Deus, mesmo numa circunstância difícil. Vamos mergulhar em uma dessas belas histórias da Bíblia. Daniel era um jovem judeu que serviu como oficial do alto escalão na corte do rei. Mas seus colegas se ressentiram de seu sucesso e favor perante o rei. E assim está registrado em Daniel capítulo 6, que eles criaram uma conspiração pela qual a fé de Daniel chegaria a colocá-lo contra a lei e resultaria em sua morte. Quando Daniel foi punido por orar a Deus ao ser jogado na cova dos leões, Deus milagrosamente poupou sua vida, fechando a boca dos leões. Vamos a Daniel capítulo 6, versículos 17 ao 25. Abre aspas. Então o rei deu ordem, e trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te salve. Uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio anel de sinete e com os anéis de seus nobres, para que a situação de Daniel não mudasse. Então o rei voltou ao seu palácio e passou a noite sem comer, e sem que lhe trouxesse nenhum entretenimento. E ele não conseguia dormir. Ao raiar do dia, o rei levantou-se e correu para a cova dos leões. Quando chegou perto da cova, chamou Daniel em uma voz angustiada. Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus a quem você continuamente serve, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me machucaram porque fui considerado inocente aos olhos dele, nem nunca fiz nada de errado perante sua majestade. O rei ficou muito feliz e deu ordens para tirar Daniel da cova. E quando Daniel foi retirado da cova, nenhuma ferida foi encontrada nele, porque ele havia confiado em seu Deus. Por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel falsamente foram trazidos e jogados na cova dos leões, junto com suas esposas e filhos. E antes que chegassem ao chão da cova, os leões os dominaram e esmagaram todos os seus ossos. Este é um resumo do que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Mas há muitos detalhes no livro de Daniel que contribuem para a compreensão dessa história. Vamos a alguns detalhes. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Isso vem do hebraico antigo. O significado do nome de Daniel é apropriado para aquele que escolheu agradar a Deus ao invés de agradar aos homens. Sua atitude é semelhante ao do apóstolo Paulo, que disse em Gálatas 1:10: pois eu procuro agora a aprovação do homem ou de Deus? Ou estou tentando agradar o homem? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ora, os cristãos aprendem aqui algo muito importante com esse exemplo de fidelidade de Paulo, também de Daniel. Outro detalhe: Daniel era irrepreensível em seu trabalho. Os outros administradores e aqueles que eles gerenciavam ficaram ressentidos com o sucesso de Daniel e planejaram derrubá-lo de alguma forma, mas não encontraram acusação ou corrupção, pois ele era confiável e nenhuma negligência ou corrupção foi encontrada nele. Daniel capítulo 6, versículo 4. E os conspiradores perceberam que teriam que descobrir uma maneira de fazer o rei punir Daniel por sua fé. Outro detalhe: Daniel ele foi alvo de sua fé, alvo por causa de sua fé, e penalizado por causa disso. Os administradores, conspiradores, foram até o rei e propuseram uma nova lei, que em seu sistema legal não podia ser mudada uma vez que fosse feita, que ninguém poderia orar a nenhum deus exceto ao próprio rei, e que qualquer um que quebrasse essa lei seria lançado na cova dos leões. O rei assinou a lei. Daniel continuou fielmente com seu hábito de orar 3 vezes ao dia em frente às janelas de sua casa voltadas para Jerusalém. Os administradores o pegaram em flagrante e foram até o rei para relatar a nova atividade legal de Daniel. O rei estava angustiado, porque se importava e respeitava Daniel,
mas nem ele poderia revogar uma lei que já havia entrado em vigor. Então Daniel foi para a cova dos leões, para o que todos supunham ser a morte certa. Outro detalhe, Daniel experimentou a fidelidade de Deus em um resgate improvável. Embora de uma perspectiva terrena, a situação de Daniel parecia desesperadora. Ele confiou em Deus e foi poupado. Depois de uma noite vivo dentro da cova dos leões, Daniel emergiu ileso, dizendo ao rei, em Daniel 6:22, "O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente." Outro detalhe, a libertação de Daniel resultou em pessoas em todo o reino ouvindo sobre o Deus de Daniel. O rei ficou muito feliz, evidentemente, porque Daniel estava ileso. Ele percebeu que os outros administradores o haviam enganado para fazer uma lei que prejudicaria Daniel. Então ele colocou em prática outra lei, dizendo às pessoas para temer o Deus de Daniel, dizendo: "Eu emito um decreto que em todo o meu domínio real as pessoas devem tremer de medo diante do Deus de Daniel." Daniel capítulo 6, versículos 26 a 27. Eis o decreto do rei, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Seu reino nunca será destruído, e seu domínio não tem fim. Ele resgata e liberta, ele faz sinais e prodígios nos céus e na terra, pois livrou Daniel do poder dos leões. Agora vem a pergunta: que lições podemos aprender com a história de Daniel na cova dos leões? Eis aqui algumas das lições. Primeira lição: fidelidade a Deus. Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo diante de uma lei que o proibia de orar. Sua devoção a Deus foi inabalável e ele colocou sua confiança em Deus, sabendo que ele o protegeria. Segunda lição: coragem diante da oposição. Mesmo enfrentando ameaças e conspirações dos outros administradores, Daniel não se intimidou. Ele continuou a agir com integridade e coragem, não comprometendo seus princípios. Outra lição: confiança em Deus em tempos difíceis. Mesmo jogado na cova dos leões, Daniel confiou plenamente em Deus. Ele sabia que somente Deus poderia salvá-lo e confiou em sua providência, experimentando um resgate miraculoso. Outra lição: Deus é nosso defensor. A história de Daniel na cova dos leões demonstra que Deus é capaz de intervir em situações impossíveis e nos proteger daqueles que nos prejudicam. Ele é nosso defensor e podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Outra lição: consequência para os malfeitores. Aqueles que conspiraram contra Daniel acabaram enfrentando as consequências de suas ações. Isso nos ensina que a justiça de Deus prevalece, e aqueles que agem de forma injusta e maligna serão responsabilizados. E outra lição: exemplo de testemunho. A atitude e a fé inabalável de Daniel serviram como um testemunho poderoso para o rei e para os outros ao seu redor. Sua conduta inspirou respeito e admiração, mesmo naqueles que inicialmente conspiraram contra ele. Em suma, essas são apenas algumas lições e que podemos de fato aprender nessa história de Daniel na cova. A história nos desafia a permanecer fiéis a Deus, mesmo diante da oposição, a confiar em sua proteção, a reconhecer que Ele é o nosso defensor em todas as circunstâncias. Fiquemos na paz de Deus.